Mensagem dia 26 de janeiro de 97. Eu sou a Senhora da Rosa Mística. O Pai fala: Por nós, querida Mãe, disseste sim e para a obra maligna disseste não, oferecendo o seu santo corpo puro e virgem, trazendo o Filho de Deus para a nossa salvação. Minhas preces sempre foram e sempre serão pelos filhos que me amam e muito mais a Jesus. Eu sou a Senhora da Rosa Mística, pura e imaculada, que aqui está na tua frente, meu filhinho. Em uma pequena imagem minha, tem colado em meu peito 3 rosas, como prova de amor pelos que sofrem com a falta de justiça. Em cada rosa mostro o que venho sofrendo, embora os incrédulos não admitam. Mas há sempre os que me pedem a minha intervenção para chegar até Jesus. Medianeira eu sou, a Rainha da Paz, a mãe que vem sofrendo pelos filhos abandonados, vendo a fome matar milhões de pessoas e o abuso do poder dos governantes que pouca coisa fazem. Bento, meu filhinho querido, qual é a mãe que pode descansar vendo um filho chorando de fome ou sem coberta para se agasalhar nas noites frias? E também quando é preciso procurar um médico, sofre muito mais pela espera e a falta de recurso, pois quem pode é atendido primeiro, enquanto os que não têm como pagar, muitos deles morrem pelo abandono. Quando Jesus, meu filho, disse aos seus discípulos: Eis aí a vossa mãe, daquele dia para cá fui incumbida de ajudar os mais fracos, assim como ele fez e continua fazendo. No entanto, poucos, muito poucos, levam a sério tudo isto. Em minhas mãos estão muitas vidas deixadas por ele, como foi o teu caso, meu filhinho, que no ventre da tua mãe te escolhi para servires a ele, e a prova estás dando, a quem ele confiou o seu santo nome, Deus. Veja que a nenhum outro nessa terra foi dado este privilégio, que um dia tudo será esclarecido diante de milhões de almas por ele escolhidas. As 3 rosas no meu peito representam todo o sofrimento que venho passando na luta contra o Satanás, que rouba milhares de almas por dia. A rosa branca mostra a paz que venho pedindo, a vermelha mostra o sofrimento pelo sangue derramado dos inocentes, e a amarela mostra o meu apelo, que não está sendo correspondido. E quando uma dessas mostra um desses significados e já tem quem viu o que brota delas, a humanidade pouco dá importância. A própria ciência vem sempre reprovando. Diz que é o homem que faz isto na minha imagem, mas não é. Sou eu mesma que me coloco através dela e mostro o que venho pedindo e sofrendo. Quando meu imaculado coração está em paz por um momento, a dor, porém, logo vem. Esta paz eu sinto quando todos se juntam rezando o Santo Rosário e pedindo perdão a Jesus. Este é o único momento que me alivia das minhas dores. É um assunto tão sério, mas, no entanto, os olhos da maioria estão obscuros. Nada mais enxergam além dos grandes pecados que vêm cometendo. Obrigado, meu filhinho. Na recitação do Santo Rosário, sempre diga assim: Jesus, eu vos amo de todo o meu coração. Não nos deixeis cair nas garras do Satanás. Afastai de nós esta besta humana que nos incomoda a todo momento. Quero ser livre como os pássaros que voam pela vossa misericórdia. Amém. Maria, Mãe de Deus. Vitor. Bom, diferente dos puro sangue aqui, eu não consigo simplesmente comentar uma mensagem sem escrever, né? Acho que é preciso muita concentração para falar sobre esses assuntos, e todo mundo vê a seriedade com que esses assuntos são tratados. A mensagem Eu Sou a Nossa Senhora Rosa Mística, recebida pelo profeta Pedro II, com a assinatura da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus. Uma mensagem com inúmeros assuntos, falas fortes, mas eu me concentrei aqui na primeira frase. Por nós, querida mãe, disseste sim, escrita pelo vô. Vamos começar aqui no raciocínio, então. A história da salvação de muitos começa com um sim. Salvação de muitos, não de todos, porque nem todos aceitam a salvação. O sim
que foi determinante para a nossa reconciliação com Deus. É bastante simples de entender, eu acho que só um pouco de atenção aí já seria suficiente. Adão, sendo homem, quis tornar-se Deus e perdeu-se. Cristo, sendo Deus, quis fazer-se homem para a salvação do homem. Por seu orgulho, o homem caiu tão baixo que só podia ser levantado ao abaixar-se de Deus. O pecado original nos fez perder a filiação divina. O Zeca fez esse comentário, né, sobre o pecado de Adão e Eva. A humanidade então foi expulsa do paraíso e só poderia se reconciliar com Deus se houvesse a salvação por meio do próprio Deus. Quem mais poderia salvar a humanidade se não fosse Ele? Mas para que o Filho de Deus pudesse se tornar também homem, nosso Salvador, sem deixar de ser Deus, era preciso que fosse concebido por uma mulher muito especial. Coisa que nossos amigos protestantes não aceitam, não acreditam ou não aceitam. Aceitar aqui está diretamente relacionado ao orgulho, né? Eu não aceito. Eu acredito, porque eu não sou idiota, mas eu não aceito. Não aceito porque não vejo. Crer sem ver, isto é fé. Eu não aceito porque não compreendo. Sobre não compreender, o Padre Rômulo sempre falava essa historinha. Santo Agostinho, em uma de suas caminhadas, viu um menino enchendo um buraquinho com água do mar. Ele disse: ô menino, tu acha que a água do mar cabe nesse buraquinho? Ele disse: da mesma forma, os mistérios de Deus não cabem na tua cabeça. Vamos entender isto. É preferível entender uma frase do que não entender o livro inteiro. Desde a queda de Adão e Eva, Deus já tinha prometido a salvação da humanidade. Olha só que interessante isso aqui. A importância do sim. Desde a queda de Adão e Eva, então, Deus já tinha prometido que a salvação da humanidade viria por meio de uma mulher, já que o demônio seduziu a primeira mulher para injetar seu veneno na sua descendência. Deus disse à serpente maligna, trecho da Bíblia: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. De que forma vocês acham que esta mulher atingiria a cobra? Vocês acham que é a mulher de hoje pisando com um calcanhar na cabeça de uma cobra? Por que o calcanhar? Parte do corpo citada no sentido figurado como a parte frágil, né? A exemplo do calcanhar de Aquiles. Quando a gente quer se referir a uma estrutura frágil, a gente cita, né, o calcanhar de Aquiles. Então, a mulher feriu a cobra com o seu lado mais frágil, mais sensível. Feriu a cobra sem cometer o pecado da carne, sem passar pelas mãos de um homem. Que ferida seria maior na serpente do que lançar ao mundo o Salvador e tirar das garras do maligno, da ira da serpente, 1/3 da humanidade, conforme narra o Apocalipse? Esta mulher prometida no Evangelho era a Santíssima Virgem. É preferível entender um trecho da Bíblia do que não entender ela por completo. A palavra virgem fica parecendo incompreensível quando associada à palavra mãe. Santo Agostinho, doutor da igreja, virtuoso na escrita, na compreensão dos assuntos sagrados, deixou claro que não poderia compreender os mistérios divinos. Quem somos nós? Na nossa total insignificância. O significado da palavra virgem, para quem não sabe, está relacionado à história pregressa, negativa de relação sexual. Não está atrelado à condição de gestante ou mãe. Então, virgem, não sem relação sexual. Tem nada a ver com o estado de mãe ou gestante. Sendo assim, em favor da mística, da etiologia das palavras, do amplo sentido das ações divinas e dos mistérios incompreendidos pelo homem, há sim a possibilidade de uma mulher ser mãe, mantendo o estado virginal. Este projeto de Deus para a nossa salvação, como disse São Paulo, trecho da Bíblia: quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, que nasceu de uma mulher, e nasceu submetido a uma lei, a fim de remir, de resgatar, de salvar os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a sua adoção, para que voltássemos a ser filhos dele. A prova de que sois filhos é que Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abá, ó Pai. Ou seja, para nos salvar,
precisamos pagar os nossos pecados. Todo mundo sabe disso. Quando a gente vai se confessar, a gente recebe a penitência, seja com sofrimento, com dor, a gente paga os nossos pecados. Para nos limpar do pecado, para alcançarmos a salvação, isto é, para cada um salvar-se a si. Mas para a salvação de todos, foi preciso que o próprio Filho de Deus se fizesse homem e viesse no meio dos homens para rogar para o Deus Pai. E então, através das dores e sofrimento que só Ele conseguiu passar, salvar toda a humanidade. Finalizando, Zeca. Por meio da Virgem Maria veio o Salvador, que nos reconciliou com Deus por sua morte e ressurreição. Nele nos tornamos novamente filhos de Deus por adoção, pelo batismo, e Deus enviou o Espírito Santo aos nossos corações. Mas isso tudo não faz sentido. O que faz sentido? O que é a verdade? Faz sentido do nada existirmos? Faz sentido vivermos e morrermos? Faz sentido um estado espiritual que não é possível ver, tocar ou mensurar? Faz sentido o céu? O escuro não faz sentido, pois trata-se apenas da ausência de luz. Mas assim como o escuro existe, o inferno também. E assim como precisamos de luz para atravessarmos a escuridão, precisamos de fé para não irmos para o inferno. E tudo isto foi possível graças a um sim. E embora muitos não aceitem, ele disse: eis aí a vossa mãe.